a palavra à defesa, pelo tempo máximo de 1 hora. Se o doutor confiou, né, doutor? Agora não deitar a cabeça no travesseiro, né? Tranquilo. Vamos lá, então. Vamos lá. Também eu prometo que você ser breve aqui também. Tá. Só para a gente concluir, então, com relação à questão dos horários, né? Desde que eu iniciei minha fala, realmente, eu também concordo que existe uma divergência de horários, né? Existe essa divergência dos horários em relação ao que é falado pelas testemunhas e pelo próprio réu, mas o que eu reitero desde o início é que essa divergência não faz dele um assassino. Então, essa divergência, ela existe, foi apontada sim, mas a prova do homicídio efetivamente cometido não tem nenhum, nós não temos provas. Então, eu reitero, né, que a investigação ela foi muito mal conduzida. Eu até respeito muito a questão de termos, que o doutor falou, que temos um déficit policial grande no estado do Paraná, sim, até esse tempo atrás. Nós não tínhamos nem delegado aqui em Barracão, porque o delegado que estava aqui foi preso por tráfico de drogas lá no litoral. Ficamos quase 3 anos sem delegado aqui por causa de um negócio desse. Então é um completo absurdo a situação que o Paraná vive atualmente. Mas eu reitero que quando se tem vontade, se faz bem feito. Tanto que a nossa delegada lá em Ampere fez um trabalho excelente. Então lá, só para vocês terem uma ideia, se forem abrir o processo, quando o doutor abre ali e mostra, tinha 70 arquivos, em depoimentos, análises, câmeras, depoimento de gente, assim, era um rapaz jovem, ele tinha 18, 19 anos, foram chamados vários adolescentes lá, familiares, todo mundo. Trabalho brilhante que aquela delegada fez, que não tinha dúvida nenhuma. Né? Certo? O rapaz confessou tudo, e, enfim, caso grave também, homicídio duplamente qualificado, mas que foi brilhantemente feito. Então isso não é desculpa para a gente, conforme o doutor falou, são os indícios e tal, e condenar alguém, mas sem a prova efetiva, porque a investigação foi mal feita. Então a gente, os senhores, no caso, a condição de vocês, os senhores e das senhoras, é difícil, porque vocês estão julgando meio no achismo, que é meio, pode ser isso, mas pode não ser também. Então o doutor falou que os horários não batem nem para um nem para o outro. Não bate nem para o bem nem para o mal. Com relação à porta, eu não falei, a gente acaba, são muitos detalhes, é muito complexo o que a gente faz aqui, mas a questão, por exemplo, que ela falou que a porta estava encostada. É importante a gente destacar isso também. O Jackson, que é o primo irmão dele, falou que a porta estava encostada. Mas o que é encostada? Estava encostada ou estava só fechada, como a Serenite falou? Sem chavear, que foi o termo que ela usou. Eu perguntei para ela. Quem de nós não esqueceu uma porta sem chavear? Por exemplo, dou exemplo meu prático. Segunda-feira, minha Tata foi lá em casa, limpar a nossa casa. Minha mulher chegou em casa e me ligou desesperada. Tem que ligar para a Tata, porque ela deixou a porta aberta. E a minha casa, ela é bem próxima à Argentina, próximo do Rio Peri. Já fui assaltado 2 vezes lá, levaram videogame do meu filho, e a porta estava entreaberta. E isso foi essa semana. Uma outra vez, a minha esposa esqueceu a janela, sem lacrar a janela. E entrou um bandido famoso aqui de União Cerqueira, que é o tal do Beijinho, está preso hoje, rapaz viciado em crack, entrou na minha casa, dormindo, e levou o videogame do meu filho. Ali, se eu encontro, eu não sei, porque ele entrou bem na minha garagem, eu tenho uma estante com facas ali. Ali poderia ser eu, o assassinato. Ou eu agredi o Beijinho com uma faca daquela ali. Se eu pego o cara ali 6 da manhã, depois eu vi pelas minhas câmeras de vigilância, que eu tenho em casa, que o rapaz tinha entrado lá, e com uma janela entreaberta. Então, é bastante plausível isso. Bastante plausível que ela esqueceu a porta sem chavear. Tá? Sem chavear. Podia ter entrado qualquer um lá. Isso é normal, ela era uma pessoa idosa. Por que eu tinha que chavear todas as vezes a porta? É mais uma dúvida. O portão estava cadeado. Se ela esperava que o neto voltasse para casa para dormir com ela, por que chaveou o portão então? Entendeu? Então são essas dúvidas que a gente tem que trazer. Não foi para a Argentina, não bate, os horários não batem. Mas ninguém falou que ele ia para a Argentina, não falou nem para o polícia, não falou nem para o outro primo. Mas por que o portão estava cadeado? Mais uma vez, é uma dúvida bastante plausível que nós estamos trazendo aqui. E que, em si, de fato, é complexo. Mas a ausência de provas conduz à absolvição. Sobre a questão da agressão, eu reitero, tá, que a facada ela foi de frente. É uma questão de
no pulso mesmo, você não bate de frente. Essa foi a primeira facada que a dona Terezinha recebeu, e a segunda foi de cima para baixo, de frente. Ela estava de pé naquele momento. Eu entendo que ela não caiu na cama, ela foi colocada lá. Tá? Tem várias manchas de sangue por tudo ali. E daí outra situação que o doutor falou, que a primeira facada foi fatal, sim, mas se foi fatal, por que precisou de uma segunda? Simplesmente porque a pessoa não morre. Não morre assim, não é do estalo do dedo. O outro júri que eu fiz aqui, o meu caso, me perdoe se eu estou trazendo muitos casos práticos, mas é na prática que a gente vive, é na prática que a gente mostra que aquilo que a gente de fato vivencia. O meu cliente, que foi condenado por homicídio naquela situação, numa briga tipo de bar, gente tudo bêbado, ele deu 22 facadas no cara. 22. E o cara não morria. Ele morreu quando ele levou uma aqui, na jugular, e daí automaticamente a pressão desce e a pessoa, em questão mais ou menos de 1 minuto, morre. A pessoa não morre de repente, simplesmente apaga. Não funciona assim, tá? A pessoa que morre por hemorragia, ela demora alguns minutos até vir a falecer completamente, por causa do trauma hemorrágico. Tá? Dou mais um exemplo. Esses dias teve um júri aqui em Barracão, que era de um caso que aconteceu ali no antigo Gringo. Eu estava lá aquela noite, foi em 2003. O Dr. Rubio, inclusive, fez aquele júri. E também, por falta de provas, o promotor pediu absolvição. Eu estava lá aquele dia. O menino levou uma facada debaixo aqui da costela, que pegou a ponta debaixo do coração. Ele começou a esvair sangue, colocava a mão assim na frente do sangue e jorrava sangue. E foi cair lá na frente. Ele morreu mais ou menos uns 3 minutos depois da facada. Naquela época, inclusive, quem fez o alto da velha foi meu pai. Eu conversei com o pai falou, não, pegou bem embaixo do coração. Então não é que a pessoa leva, simplesmente desliga e morre. Então a segunda facada foi em razão disso. Porque a primeira, ela, certamente é fatal, teoria que você não consegue reconstituir, mas ela não morre de repente. Se tivesse, não precisaria a segunda, precisaria morrer com a primeira, mas a segunda foi automática em razão da pessoa simplesmente não parar. Tá? Então, eu reitero, né, as teses de defesa, né, que basicamente é a ausência de autoria, né, a ausência de confirmação de autoria e insuficiência de prova para condenação. Tá? Que seria o indúbio pro réu. Os senhores podem se perguntar, depois de tudo aquilo que foi explanado aqui, brilhantemente pelo promotor, que trouxe indícios realmente importantes, tudo aquilo que eu trouxe também em relação à minha defesa. Os senhores perguntam, pode se perguntar no momento lá, se o Leonir foi o autor das facadas que vitimou a sua avó. Pode olhar para cima e perguntar, não sei. Não tenho certeza. Se algum de vocês está pensando isso agora, está passando na sua cabeça isso agora, é pela absolvição. Tá? Peço aos senhores a absolvição. Se essa dúvida, que é uma dúvida plausível, que seria a dúvida acima do razoável, que é bastante defendido no direito anglo-saxão, se essa dúvida acima do razoável, ela paira nas suas cabeças, a gente sempre milita pela presunção da inocência que a nossa Constituição assegura. Eu não nego tudo que foi dito aqui, não nego de maneira nenhuma. Entendo tudo que foi colocado aqui. O promotor brilhantemente, são inúmeros indícios realmente importantes, mas esse é o que eu li para os senhores antes, que o altíssimo grau de probabilidade não faz dele um assassino. Tá? Então essa é a situação. Temos um altíssimo grau de probabilidade, várias divergências, discordâncias, mas isso não faz dele um assassino. E com relação ao feminicídio é outra tese também que é bastante... Ela é dividida, né? Tanto que eu trouxe um artigo aqui, que tem N juristas falando. Tá? Então, esse juridiquês que nós temos que discutir se a circunstância ela é objetiva ou subjetiva da lei, é para quem milita com a lei, para quem escreve sobre isso. São para os juristas. Os senhores aqui não precisam justificar nada. Podem dizer, foi no primeiro, foi no segundo, chegar no terceiro, absolvo. Hoje eu acordei assim e eu vim para cá para absolver, não tem problema nenhum. Ninguém vai saber que o senhor quis absolver. O senhor vai embora e pronto. As senhoras vão embora, quis absolver, tem todas as provas, fiz, confessei e tal. Absolvo, tchau, pronto. Tá? Então os senhores não precisam justificar nada do que os senhores estão fazendo aqui. É a sua consciência. E a consciência dos senhores como cidadãos aqui da nossa comunidade, da comarca de Barracão, cidade do Bom Jesus do Sul, o mesmo de Cerqueira, do nosso convívio aqui. Você condena alguém por feminicídio, que tem um aumento de pena importante, só porque mora com a pessoa, quando na verdade o sentimento efetivo é eu desprezo aquela pessoa e por isso eu
eu vou matar essa pessoa por questão de gênero, porque ela é mulher, porque eu sou mais que ela. Essa é a situação. Vocês como pessoas, morou junto, é mulher, não tem nada a ver com sexo, toca-lhe ferro no cara. Toca-lhe um aumento de pena. Ou se de fato a gente vai analisar e punir a mais por efetivamente aquilo que a gente entende como correto. E não quem escreveu a lei ou quem está julgando. Que é de fato aquilo que eu defendo, que se a pessoa tem o dolo, se ela tem desprezo, se ela tem ódio para aquela pessoa por ser mulher, por achar que é mais, sim, essa pessoa tem que ter um aumento de pena, porque essa pessoa ela é menos humana do que os outros. A pessoa que pensa assim no seu semelhante e despreza por causa do gênero, tem que ser mais apenada. Mas não porque a pessoa está na mesma família, mora junto, e aconteceu um crime, que ele vai responder indistintamente só porque a pessoa é mulher e mora junto. Tem que analisar efetivamente o dolo, a vontade da pessoa naquela situação. Ela coloca aqui, né, que o sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, são de caráter subjetivo. Essa é a parte jurídica do negócio. O doutor defende que é objetivo, que aplica indistintamente. Eu defendo que não, que é o subjetivo, que é o sentimento, é a vontade, é o desejo da pessoa, o dolo. Tá? Então, nesse caso, eu entendo que não é caso de feminicídio, porque ele jamais desprezou a sua avó, jamais teve qualquer sentimento de ódio ou desprezo por ela. Aqui ela coloca vários exemplos: matar uma mulher que usa minissaia, ou porque não limpou corretamente a casa, ou que deixou queimar o feijão, ou que quer separar, ou depois de separado iniciou um outro relacionamento amoroso. Isso aqui é feminicídio. E é exatamente essa reportagem que está no UOL hoje, que o STF acabou de ver isso aí, graças a Deus, porque obviamente um homem que mata uma mulher em defesa da honra, um cara desse tem que queimar a cadeia mesmo. Então, é isso que eu tinha para dizer para os senhores, né? Eu acho que encerro meu trabalho, foi um dia árduo de trabalho, e por fim, excelência, também na minha exposição eu tinha esquecido de falar sobre as questões das circunstâncias judiciais. O Ministério Público pediu para avaliar algumas negativamente. Eu peço que todas elas sejam, em caso, em havendo condenação, que é o que de fato eu não espero, que se as circunstâncias judiciais sejam fixadas no mínimo, um rapaz jovem, nunca tem antecedente nenhum, cara trabalhador, e com relação a agravante por causa da questão tributária, se reconhecido feminicídio, eu peço que seja excluído por causa do vizinho. Então, é isso, excelência. Agradeço, os senhores hoje vão decidir, né, essa dura tarefa, né, que realmente não é fácil esse caso aqui. Realmente é um caso bastante complicado, porque temos aqui os familiares, a mãe dela, o filho dela. O caso é grave, aconteceu faz pouco, mas eu deixo realmente a decisão aos senhores, né, sempre em paz, e analisando sempre que, no meu entender, não existem provas suficientes para a condenação. Por fim, excelência, peço também que ao final fixe meus honorários pelo trabalho convidativo hoje. Muito obrigado, senhores. Então, encerrados os debates, dado que os senhores jurados já se sentem habilitados a julgar ou querem um esclarecimento. Ok, então, antes de converter a sessão plenária em sala secreta, eu faço um pequeno intervalo de 5 minutos e retornamos na sequência.